Neste vídeo, sua percepção de mundo será bastante ampliada. Você poderá acompanhar e fazer uma reflexão sobre os acontecimentos históricos que, de certa forma, impulsionaram a humanidade. Trago um recorte da história, desde a Idade Média até os nossos dias. É uma linha cronológica bem interessante que te convido a acompanhar agora. Vem comigo. Até o século XIX, os físicos pensavam que não havia mais nada a descobrir, pois a física clássica, muitas vezes chamada de física newtoniana, trouxe todo o entendimento sobre o movimento dos corpos, a gravidade, propagação do som e lei de ação e reação. Mas não durou muito tempo e a zona de conforto logo teve que ser demolida. Mudanças foram acontecendo rapidamente. Novos cientistas, novos pensadores, trazendo novas descobertas. Vamos acompanhar cronologicamente e resumidamente como ocorreram essas mudanças, fazendo um recorte da Idade Média até os tempos atuais. Durante a Idade Média, entre os séculos V e XV, a Igreja tinha muito poder de controle sobre a população, pois além do papel religioso, havia também o domínio político e econômico. A Igreja ditava as regras, dizia o que era verdade e o que não era, se colocando como a intermediadora entre Deus e o homem. A educação, na época medieval, era apenas para jovens e adultos da nobreza. Os sacerdotes formavam a elite que sabia ler e escrever. E com isso, detinham o monopólio do conhecimento, enquanto a população em geral não era alfabetizada e recebia orientações através desses intermediários de Deus, sem nenhum acesso direto a informações, resultando em submissão e dependência do clero. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica estabeleceu uma série de dogmas que eram aceitos como verdades absolutas, sem direito à contestação. Caso alguém tivesse alguma prática contrária à doutrina da Igreja, era julgado e punido com severidade. O símbolo dessa repressão ficou conhecido como Santa Inquisição, onde os infiéis eram condenados à morte. Algumas das vítimas mais conhecidas dessa Santa Inquisição foram Joana d'Arc, queimada viva em 1431, sob acusação de bruxaria, e Jordano Bruno, sob acusação de heresia e blasfêmia, queimado em 1600. Porém, entre os séculos XIV e XVI, surgiu um movimento intelectual e artístico na Itália e difundido para toda a Europa, o Renascimento, se contrapondo à concepção medieval e propondo uma nova visão, empírica e científica, da natureza e do homem. Este movimento estimulava a busca por respostas, a necessidade por explicações racionais e uma nova maneira de encarar o mundo. O Renascimento surgiu como um resgate de conhecimentos milenares das escolas iniciáticas, conhecimentos herméticos, arquitetura, matemática, filosofia, geometria, astronomia, astrologia, que tinham ficado esquecidos por eras, e trouxe luz para que pudéssemos ter condições de sair das trevas, da submissão, e sermos preparados para uma nova era. A valorização da razão, do humanismo e do conhecimento científico são marcas do Renascimento, que possibilitaram o fim da era medieval, dando início à Idade Moderna. Este período foi marcado por grandes inovações científicas e tecnológicas, como, por exemplo, a invenção da bússola, do microscópio, do relógio de bolso, o desenvolvimento da astronomia, a criação da imprensa, visto que os cientistas passaram a ter uma atitude mais crítica e ativa em relação ao mundo. Podemos citar alguns nomes que se destacaram como artistas e cientistas renascentistas: Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Kepler, Isaac Newton, entre outros.
O Renascimento também foi marcado por grandes inovações na arte e na literatura, graças à redescoberta dos textos herméticos no século XV, por alguns humanistas italianos, que despertaram interesse em aprofundar os estudos nesses conhecimentos, pois acreditavam que o hermetismo oferecia uma visão holística do mundo, que poderia ser usada para integrar a filosofia, a religião, no sentido de espiritualidade sem dogmas, e a ciência. A arte hermética é representada por seu destaque na simbologia, na geometria, na busca pela perfeição e pela beleza. Inclusive, grandes nomes como Leonardo da Vinci e William Shakespeare usaram o hermetismo em suas obras. Os textos herméticos incluem vários conhecimentos e práticas, tais como a meditação, contemplação, alquimia, geometria e astrologia. A astrologia hermética, atribuída ao sábio egípcio Hermes Trismegisto, trata-se de um estudo das influências arquetípicas e interpretação simbólica da conexão entre o macrocosmo e o microcosmo, tendo como foco principal a busca da união com o divino. O hermetismo trouxe uma reatualização ou nova maneira de interpretar e ver o mundo, tendo como aspecto importante a busca por compreensão, enquanto na religião, até então, as pessoas andavam somente pela fé. E neste cenário, Martinho Lutero, no início do século XVI, trouxe uma grande contribuição para o movimento renascentista, através da Reforma Protestante, onde a Igreja foi altamente criticada pela ação de oferecer reparação e remissão dos pecados aos fiéis pelo pagamento de indulgências. A partir desta reforma, houve um considerável rompimento com a Igreja, ocasionando a perda da força e do controle sobre a população. E este foi um dos fatores que contribuiu para desencadear a Revolução Científica. Em decorrência de todas as manifestações anteriores, entre os séculos XVI e XVII, começou mais um movimento, que podemos chamar de ciência experimental, através do método empírico, onde alguns astrônomos e físicos se propuseram a observar a natureza para compreenderem o funcionamento do universo, sem serem intermediados por um sacerdote da Igreja. Ao estudar a natureza para compreender o funcionamento dos planetas e das estrelas, iniciou-se o questionamento se poderíamos estudar também o funcionamento do nosso próprio corpo, o que resultou nas ciências biológicas e anatomia humana, mas ainda com uma visão mecanicista do corpo humano. A partir desse conceito mecanicista, dividimos o mundo e o corpo em partes. Inclusive, foi neste contexto que surgiram os especialistas na medicina, cada um especializado numa parte do corpo: o cardiologista, pneumologista, oftalmologista e assim por diante. Fragmentamos o ser humano em partes e, de certa forma, contribuiu para compreender mais a fundo as funcionalidades de cada órgão, cada item do corpo humano. Foi útil, sem dúvida, contudo, um olhar ainda incompleto e precisamos avançar. A física de Newton trouxe conhecimentos importantíssimos e somos gratos pela grande contribuição de seus estudos. Mas hoje sabemos que temos muito mais a explorar e descobrir. Atualmente, temos consciência de que as partes estão interligadas e afetam o corpo todo e, portanto, não podem ser compreendidas de forma isolada. Podemos citar como exemplo a reflexologia podal, que através de pontos nos pés pode-se tratar órgãos com disfunções. Tudo está interligado, numa grande teia de conexões. O fato é que, se hoje avançamos no entendimento, é porque existiu algo anterior que proporcionou o raciocínio para novas descobertas. Toda descoberta serve de base para que outras venham à tona.
E prosseguindo com as observações das mudanças que ocorreram nos últimos séculos, não podemos deixar de citar René Descartes, que é considerado o pai do racionalismo, peça fundamental na Revolução Científica e precursor do Iluminismo. Em sua obra Discurso do Método, ele inspirou o homem a aperfeiçoar o senso crítico e estabeleceu uma nova forma de pensar e conceber o mundo, o homem e a ciência. Diante do exposto, podemos considerar que os principais alicerces da Revolução Científica foram o renascimento cultural, baseado no resgate do conhecimento do hermetismo, a reforma religiosa e a imprensa. Neste cenário, em que o pensamento científico foi ganhando força com muitos seguidores, chegamos ao Iluminismo, entre os séculos 17 e 18. É importante ressaltar que durante quase 7 séculos, muitas pessoas sofreram com a Inquisição. Formalmente, a Santa Inquisição foi criada em 1233, embora antes disso já perseguiam e puniam com práticas de tortura pessoas consideradas hereges ou que tinham teorias contrárias aos dogmas da Igreja. Os que mais sofreram com a Inquisição foram os judeus, os cientistas, os filósofos, as mulheres, consideradas bruxas, por fazerem curas através de ervas medicinais, e pessoas que não seguiam a fé católica. Devido aos movimentos de questionamentos aos dogmas religiosos, a Igreja Católica se viu praticamente obrigada a mudar o posicionamento, para poder se adequar ao pensamento dominante e não perder espaço e poder. E então, em março de 1821, por força da lei, a Inquisição foi extinta. Os iluministas realizavam profundas críticas ao domínio da Igreja, assim como o absolutismo e a concentração do poder dos monarcas. Neste ponto, houve uma grande cisão entre ciência e religião. No século XVIII, as ideias iluministas chegaram ao continente americano, através dos filhos dos colonos de classe alta que haviam estudado em universidades da Europa e tiveram contato com essas teorias e movimentos que estavam acontecendo por lá. No Brasil, inclusive, o processo da Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, teve como base a influência iluminista, fundamentando a independência do Brasil. Podemos observar que os ideais iluministas tiveram grande influência para o fim do absolutismo e colonialismo, para a liberdade religiosa, como também para a implantação do liberalismo econômico, resultando em movimentos como a Revolução Francesa. Esta revolução foi resultado da insatisfação da burguesia em relação aos privilégios que a aristocracia francesa desfrutava, e também da insatisfação do povo, que vivia em pobreza e muito sofrimento. Entretanto, lamentavelmente, a própria burguesia, que lutou tanto pela liberdade, acabou tendo a mesma postura, ou seja, oprimindo o povo, através da exploração da mão de obra assalariada, utilizada na produção das mercadorias. Karl Marx utilizou o termo mais-valia para se referir a esta exploração. A Revolução Francesa foi um movimento que proporcionou mudanças políticas, sociais e econômicas na sociedade, tornando o pensamento científico independente do pensamento religioso. O seu lema era liberdade, igualdade, fraternidade. Este lema influenciou, inclusive, uma das óperas de Mozart, chamada A Flauta Mágica, que se apresenta como uma alegoria para ilustrar as adversidades que a pessoa passa para sair das trevas da ignorância em direção à luz do conhecimento. Os conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade podem ser observados em vários momentos da ópera.
E foram esses conceitos e valores liberais da Revolução Francesa que, ao final do século XVIII, impulsionaram o movimento conhecido como Revolução Industrial, na Inglaterra, que se iniciou com o desenvolvimento da máquina a vapor, permitindo o aumento da produtividade e custos reduzidos. A Revolução Francesa foi um evento que influenciou mudanças em todo o mundo, marcando a transição da Idade Moderna para a Era Contemporânea, mais especificamente com o evento da queda da Bastilha em 1789. A Idade Contemporânea é caracterizada como um período de desenvolvimento industrial e de expansão do capitalismo como sistema econômico. Os conhecimentos adquiridos ao longo dos anos foram sendo utilizados para explorar recursos naturais, a fim de obter mais lucro e conforto. O materialismo foi ganhando cada vez mais espaço e o lado espiritual ficando praticamente adormecido. A exploração de recursos naturais de maneira exacerbada mostrou claramente a visão de mundo que se consolidava, onde a espécie humana se colocava como superior à natureza, sem perceber que faz parte dela. A liberdade ilusória de achar que pode explorar, poluir, maltratar, sendo que depende dela para viver. Somos interconectados e interdependentes. Se eu poluo a água, é desta água que eu vou beber. Se eu poluo o ar, é este o ar que vou respirar. Conseguem perceber que a exploração atinge o próprio ser humano? Abrindo um pequeno parêntese, vale destacar que na filosofia yoga, com sua origem há mais de 5.000 anos na Índia, os rishis, que eram os videntes e sábios, observavam a natureza para compreender o papel do homem perante o equilíbrio do ecossistema. Eles observavam a terra e viam o quanto nós precisamos cuidar dela, visto que é de lá que extraímos o nosso alimento, assim como a água, o ar, tudo está numa teia de interconexões, resultando na interdependência. Os recursos naturais são elementos essenciais à existência do ser humano e à manutenção da vida. Se exploramos de maneira exacerbada, sem cuidado, sem reverência, sem respeito, estaremos envenenando nossos próprios corpos. Há 5.000 anos, a cultura indiana já sabia disso, mas por vezes ignoramos a sabedoria de culturas orientais, valorizando somente o Ocidente. Fechando parêntese. Nesta etapa, ciência e religião se distanciaram cada vez mais, a ponto de podermos dizer que a ciência se tornou tão dogmática quanto a religião. A repulsa era tamanha que o ceticismo dogmático passou a fazer parte da visão da maioria dos cientistas. Qualquer assunto sobre coisas espirituais causava antipatia e aversão, talvez devido ao trauma causado pela Inquisição da Igreja Católica. Essa visão acabou refletindo e influenciando a vida da maioria da população. O ceticismo, o materialismo, o consumismo, a competição. Podemos dizer que saímos da posição de fé cega ao materialismo selvagem, do 8 ao 80, de uma polaridade a outra, um posicionamento extremo e radical, quando poderíamos estar caminhando para uma fé racionalizada e não confundir espiritualidade com religião, o que seria o ponto de equilíbrio. Extremismos são tóxicos e levam pessoas a ideologias radicais, intolerâncias, divisões e exclusões. O caminho do meio, proposto por Buda, é considerado mais sensato, ressaltando que caminho do meio não é a posição de em cima do muro, e sim de flexibilidade, de ponderação, de diálogo, de abertura para novas perspectivas. O materialismo excessivo causou um verdadeiro colapso no planeta. Todavia,
a dinâmica do universo é perfeita e estamos sempre sendo convidados à homeostase. Assim sendo, o ceticismo e o materialismo foi colocado em xeque, com algumas descobertas que veremos a seguir. E esta será a oportunidade de seguirmos em direção ao equilíbrio, o caminho do meio, onde a ciência e a espiritualidade poderão caminhar juntas, trazendo a harmonia e uma melhor compreensão do propósito da vida. Mas acompanhemos ainda mais alguns acontecimentos.